Bom, gente, esse é o segundo vídeo do ECA, tá? A gente vai falar das questões que às vezes caem. Não cai com frequência, né? Certeza que cai, mas às vezes cai. Então, a gente vai começar com o artigo 60, que diz bem assim: é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Essa lei, ela foi mudada, ela foi atualizada, eu acho que foi em 1998, né? E ela antes era 16 anos, né? E mudou para 14 anos, ou seja, ela aumentou a possibilidade de trabalho para adolescentes, tá? Então, o que ela pode fazer com a questão? Ela pode mudar a idade, né? Trocar, colocar a lei passada em vez da atualizada. E aí você perder a questão. Por isso sempre é bom ver se a lei foi atualizada ou não, tá bom? Vamos lá. Leis que foram atualizadas. O artigo 71, que diz bem assim: criança e adolescente têm direito à informação, à cultura, ao lazer, esportes, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento. Cai, às vezes, pelo fato de nós, desbravadores, trabalharmos com isso, de certa forma, nos acampamentos, na feira, com relação à programação fora da igreja, tá? E a única coisa que ela pode fazer com relação à questão é mudar, tirar uma palavra e colocar outra totalmente diferente. Botar uma sequência toda certinha e tirar uma. E você, novamente, perde a questão e ela ganha. Modo de dizer, ela ganha, viu? Vamos para o artigo 74, que diz assim: o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias que não se recomendam, locais, horários em que sua apresentação se mostra inadequada. Uma curiosidade que tem nesse artigo é pelo fato dele ter um parágrafo único, né? Ele explica nesse parágrafo único o dever do responsável pela apresentação, né? O artigo explica com relação ao poder público. Já com relação ao evento, é uma empresa responsável. O parágrafo único diz bem assim: os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso a entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária específica no certificado de classificação. Ela pode fazer o quê? Mudar essa lei como? Ela pode colocar um no lugar do outro. E aí você lembra que um faz parte do outro e ela pede o artigo e você marca o X ou o verdadeiro no parágrafo único. Então você tem que saber de quem é a responsabilidade disso ou daquilo. Tá bom? Vamos para o artigo 83, que diz assim. Vamos lá, deixa eu só achar aqui. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca aonde reside, desacompanhada dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Por que eu coloquei esse artigo? Porque a gente trabalha com acampamento, né? Por exemplo, vai ter um acampamento fora do município, ou vai ter um acampamento fora do estado. Então, talvez ela coloque esse artigo sim, né? E aí mude, né? Tem algumas exigências abaixo, mas por curiosidade você dá uma olhada lá nesse artigo e vê quais são os pontos da autorização. A letra A e a letra B, vocês podem ver, tá? Vamos para o artigo 131, que diz assim: o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos pela essa lei. Gente, o Conselho Tutelar, ele é um órgão permanente, porque ele nunca vai deixar de existir. Ele sempre vai existir, tá? Não jurisdicional, porque não precisa de jurisdição, tá? E outra coisa, ele é autônomo, porque não precisa de outras leis, porque ele tem sua própria lei. Ele não precisa, por exemplo, de outro órgão de justiça, né? E é isso, tá? Ela pode fazer o quê? Ela pode dizer bem assim, perguntar referente ao que é o órgão permanente ou mudar, botar o inverso. O Conselho Tutelar é um órgão não permanente, não jurisdicional. Tira esse não e colocar jurisdicional e você vai perder a questão mais uma vez. Em cima vai estar algumas questões parecidas que eu consegui encontrar. E vamos para o último artigo que eu selecionei aqui, que é o 240, que diz bem assim, ó. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, cinematográfica, atividade fotográfica ou de qualquer outro meio, utilizando-se de criança ou adolescente em cena pornográfica de sexo explícito ou vexatório. E para dar certeza, que era o 241, perdão, não o 240, apresentar, produzir, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes. A pena é de reclusão 2 anos reclusão de 2 a 6 anos e multa. Eu coloquei essa porque caiu na minha prova. Eu não sei se caiu nas dos outros meninos, né? Mas é algo que envolve muito, porque toda hora um desbravador quer tirar uma foto, quer postar uma coisa. Então, a única questão que ela pode colocar aí é tirar novamente com relação a produzir, vender, tá? Ou então ela pode colocar a questão falando da pena, de reclusão, e colocando as leis referentes à justiça de prisão, né? Que não cai às vezes. Na minha caiu, mas eu não sei se caiu nas de vocês. Por isso que eu coloquei, porque envolve muito desbravador. Só isso que eu selecionei. O próximo vídeo vai ser das questões que caem de surpresa e pega a gente. Oxi, mas isso não tem nada a ver, mas caiu. Tchau, tchau.